Opa, é, uma vez que a gente tem instalado o MQTT aqui no Windows, certo? A gente pode fazer algumas brincadeiras. Então, fazer uma aplicação simples com um log aqui no Node, certo? Que o que ele faz é o seguinte, eu envio uma publicação e ele simplesmente aparece aqui, é tipo o tópico, dois pontos, o dado que a gente enviou, certo? Para isso a gente vai usar para isso eu vou usar um Node, certo? Com as bibliotecas do MQTT, o Express para ser o nosso servidorzinho web, o Express no Bali não é necessário, é só uma template engine que eu geralmente uso, então eu me acostumei com ela e uso ela, certo? E o Socket.io, que serve justamente para fazer a comunicação é, em tempo real do front-end com o back-end, certo? Então vamos lá. Aqui no caso a gente tem código simples, certo? Então aqui a gente tem basicamente as importações, a configuração da porta, certo? A configuração aqui do Express é dizer qual pasta, que a pasta pública ele é acessível. Estou usando o handlebars como engine, dizendo onde eu estou minha pasta de views. Eu estou usando um decoder de JSON, certo? E aqui eu faço o seguinte: como para usar a gente usar o Socket.io, a gente não pode usar só o aplicativo do Express. A gente tem que usar um servidor HTTP, certo? Então por isso a gente pega o http.create-server, certo? E com esse servidor, esse server HTTP, a gente pode fazer um servidor de Socket.io, certo? Que no caso é só o Socket.io, certo? E aí o que a gente pode fazer é o seguinte: primeiramente a gente vai criar um cliente MQTT, certo? Aqui com mqtt.connect. Não estou usando o localhost da MQTT 2.localhost, certo? O usuário, o user e a senha está em branco, por quê? Porque não estou usando um arquivo de configuração de senha, então ele está nem o arquivo ACL, então eu estou permitindo qualquer usuário, inclusive anônimos, então só para ter um detalhe, certo? Então, quando esse cliente fizer a conexão, eu vou imprimir uma mensagem de um logzinho, certo? E vou me inscrever em dados barra qualquer coisa. Significa assim, dados barra qualquer coisa, eu vou aceitar a mensagem, certo? E aí eu faço o seguinte: quando eu receber uma mensagem, certo? Eu vou receber o tópico e a nossa mensagem, certo? E aí o que eu vou fazer com essas informações? Eu vou pegar o nosso servidor de Socket.io e emitir para todos os sockets conectados. Vou enviar o que? Vou enviar o evento chamado dados, passando o parâmetro, esse vetor aqui, que é o tópico é um texto simples, a mensagem é um buffer, certo? É um buffer que ele vai vir em binário, então por isso a gente tem que usar o ponto do string, certo? E aí, basicamente, o que eu estou fazendo é o seguinte: quando eu recebo uma mensagem no nosso MQTT client, certo? Eu vou emitir um evento chamado dados no nosso todos os sockets conectados, certo? E onde esse evento dados ele é tratado é aqui, ó, no arquivo JS simples, certo? Então aqui a gente tem criando um socket, certo? Com o IO, certo? Isso aqui é importado, depois eu mostrando importado, certo? Eu pego uma div que a gente tem lá, um elemento chamado root, certo? E eu vou fazer o seguinte: quando o socket receber o evento dados, eu vou executar essa função que recebe o tópico e a data como vetor, certo? Tópico e data. E eu vou fazer o que? Eu vou criar um parágrafo, certo? E uma camada de linha. No parágrafo eu vou colocar o texto topic dois pontos data, certo? E aí eu vou concatenar na nossa div aqui, o nosso root, tanto parágrafo quanto camada de linha. E dessa forma a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter um logzinho simples, certo? Continuando aqui no nosso index. Então, para terminar, eu tenho um, um simple, certo? Que é a nossa view, e o listen, certo? Para dizer que realmente está rodando. O nosso, como eu estou usando o handlebar, não é necessário, mas eu estou usando, ele tem uma estruturazinha pré-definida. Então ele pega, por exemplo,
quando eu não tô definindo nada, eu tô simplesmente renderizando simple, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar um layout.main, certo? E passar essa view simples como um, um argumento, certo? Então vamos lá. Ele, aqui no caso, eu posso receber um argumento título, como eu estou passando aqui, mas é detalhe. E o argumento que ele recebe esse body. Como eu estou passando simple, ele vai ver o seguinte, ele vai pegar esse arquivo aqui e mandar para lá. Então vai ser equivalente como se tivesse aqui, né, ao invés do body, tivesse um div root, certo? E aqui eu tenho o CDN para pegar o socket.io no front-end, certo? E a chamada para aquele scriptzinho, o basic logger, certo? Deixa eu fechar e reiniciar para mostrar como está funcionando, certo? E se eu vim aqui, atualizar a página, eu vou usar aqui o MQTT, o dados barra temperatura. Quando eu envio, quando eu publico, ele está aqui, certo? Casa barra temp barra dados barra casa barra temp, o jardim barra casa barra temp, certo? Ele vai estar aqui, ele está publicando. E se eu tiver, por exemplo, por exemplo, ao invés de dados, eu tiver, por exemplo, um outro, sei lá, tipo info barra jardim barra temp. Então, quando eu publico, ele não aparece. Isso não acontece por quê? Porque eu só me inscrevi lá no nosso client, certo? Eu me inscrevi apenas em dados barra qualquer coisa. Como eu mudei o para info barra alguma coisa, ele não está recebendo. Quando eu faço a inscrição em dados barra alguma coisa, eu só recebo dados barra alguma coisa. Só isso que importa. Então o broker não vai enviar essa informação para o nosso cliente. Por quê? Porque como a gente não se inscreveu nesse tópico, não tem necessidade dele mandar a informação que a gente não pediu. E eu acho que é isso. Para começar,